Essa época do ano é conhecida por uma dos costumes que nós desenvolvemos ao longo da história. E esse costume é muito interessante, é o costume de trocar presentes. Quem aqui já não participou de um amigo secreto, hein? Ó, agora está na moda de amigo secreto das cores. Quem já viu o amigo secreto de cor? Está na moda. Cada um dá presente para as cores, faz presentes. É muito interessante esse momento, né? Porque ele retrata algo. Quando você dá presente para alguém, você está dizendo com uma atitude prática que você ama aquela pessoa, né? Você está dizendo de alguma maneira que você se importa com ela. Presentes aliás, presente é uma das formas da linguagem, né? Das linguagens de amor, dar presentes. Presentear alguém é algo que realmente impacta o coração daquele que recebe. E veja, não é muitas vezes sobre grandes valores, mas sobre a delicadeza, é a sensibilidade. Você já deu um presente para sua esposa aí, em nome de Jesus, ô varão abençoado? Já deu presente para sua esposa, já? Aleluia! Você, esposa, já deu um presente para o seu marido? Oh, glória a Deus! Eu ganhei um presente de Natal, aleluia! É uma bênção, irmãos, poder presentear uns aos outros. Mas eu quero falar sobre o maior presente de todos, Jesus Cristo. Foi o presente dado à humanidade. Jesus é o maior presente que eu e você podemos receber. E eu quero pensar com você nisso nessa manhã, porque de fato ele é um presente muitas vezes menosprezado. Não sei se você já recebeu um presente que você não usa. Já recebeu um presente? Há presentes que você recebeu e às vezes você nem tirou ele da caixa de presente, ou sabe, presentes. Tem muitos irmãos que menosprezam o presente perfeito dado por Deus ao mundo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 9 a 13. Que conta um pouquinho da narrativa de quando Jesus veio a esse mundo como um presente de Deus. Diz o texto bíblico, Mateus 2, de 9 a 13. Assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O contexto imediato desse texto é a narrativa que trata do nascimento de Jesus. Eu não vou gastar muito tempo explicando isso para você, porque você já exaustivamente ouviu falar que Maria não tinha lugar para conceber o seu filho, foi a uma estrebaria e ali, longe dos holofotes, nasce o Salvador da história. Jesus não nasceu com o conforto que eu e você temos. Ele não teve um médico para fazer o seu nascimento. Nós acompanhamos recentemente o nascimento do João Paulo, meu sobrinho.
Eu sou titio agora, gente. Coisa mais linda, tal, João Paulo. Nós vimos ali o aparato médico, o cuidado, as coisas que acontecem na hora certa. Maria, embora tivesse todo o aparato espiritual, concebeu Jesus na simplicidade da vida. Você sabe muito bem da história. E aqui, nesse momento, nós estamos vendo aqueles que eram os sábios do Oriente, a Bíblia trata como magos. Nós não sabemos qual é o nome destes homens, não sabemos muito bem a sua origem. O que nós sabemos é que eles esperavam, conheciam a doutrina judaica e aguardavam o cumprimento da promessa realizada desde o Antigo Testamento. Não se esqueça que os povos hebreus estiveram pulverizados em todas as nações, porque eles foram feitos cativos. Então, por onde eles andavam, a cultura, o povo judeu é muito pela cultura oral, eles falavam, ensinavam aquilo que eles aguardavam. Então toda a história de que um dia um Messias viria estava pulverizada naquele mundo. Quando acontece desses homens, que a gente fala que são 3 por causa do número de presentes, mas nós não sabemos nem o número que eles eram. Então nós vemos estes homens aparecendo, seguindo uma estrela e chegando ao lugar. Eu quero falar para você hoje, tirar desse texto alguns sinais, para que nós possamos aproveitar ou ser tocado por aquele que é o maior presente da história. Jesus não é aquele presente que você dá um presente de R$100 e ganha um de 10. Jesus não é esse tipo de coisa. Jesus não espera de você uma troca. Sim, Ele espera o seu coração. Eu quero olhar para esse texto com você e dizer que nós precisamos aprender a guardar, acalentar ou receber o maior de todos os presentes. Amém? No verso 9, como nós lemos, diz assim o texto bíblico: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Nós estamos falando daqueles sábios que vieram do Oriente. Diz o texto que eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar. A primeira coisa que eu quero destacar e ensinar para você com esse texto é que para receber o presente, nós precisamos seguir os sinais. Como disse, Jesus não foi apenas um presente para uma época específica. Jesus foi o presente para o mundo, para toda a humanidade. E nós precisamos seguir, sim. O texto mostra para nós que estes homens, a partir da revelação que tinham, começaram a seguir algo. Aqui a estrela, esta estrela é uma alusão ao que nós representamos hoje. As estrelas que estão espalhadas na nossa sociedade, somos nós. A estrela que eles tinham visto no Oriente, diz o texto, foi adiante deles. A estrela tinha um papel importante, ela era quem guiava. A estrela apontava o caminho, diz o texto, a estrela orientava, ela conduzia. A estrela não salvava, mas ela apontava para aquele que iria ser o Salvador de toda a humanidade. Nós somos como esta estrela hoje. No Evangelho de João, quando nasce e vem a esse mundo João Batista, João 1, 7, 8, diz que ele veio como testemunha. João 1, verso 7, verso 8. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz,
mas veio como testemunha da luz. Nós somos as estrelas hoje. Amém? Nós apontamos para o Cristo, assim como esta estrela fez, guiando homens até a presença, até o lugar onde Jesus estava. A estrela não salvava, a estrela não guiava, não libertava, a estrela apontava o caminho. Eu e você somos estas estrelas hoje. Se você tem negado esse lugar de apontar o caminho, agora, a estrela, pensa comigo aqui, irmão, a estrela precisava saber onde Jesus estava, amém? Para apontar o caminho, uma informação de extrema relevância você precisa ter. Você precisa saber qual é o caminho. Para apontar o caminho para Jesus, você precisa primeiro ter em mente qual é este caminho. Há muitos de nós que não sabemos apontar para Jesus o nosso maior presente, porque nem nós mesmos o temos como presente. E eu preciso que você entenda isso, porque em dias como o que vivemos, as pessoas estão perdidas. O texto diz, e este é o ensino que eu estou trabalhando com você, para usufruir do presente, você precisa antes seguir a estrela. Seguir, esta é a jornada. Deus não remove o caminho, mas Ele orienta, Ele aponta. A estrela, no caso aqui no verso 9, diz de uma maneira bem enfática, ela foi adiante deles. Deus não fez um teletransporte com aqueles homens e fez com que eles aparecessem ali de maneira instantânea. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Nós vemos Felipe em Atos sendo transportado. Depois que ele evangelizou o eunuco, à beira daquela carruagem, diz o texto que ele foi levado, ele foi trasladado. Deus podia fazer isso com aqueles homens, mas Ele não o fez, porque Deus não remove a jornada, o caminho, Ele vai orientando. Ele não escolheu colocar aqueles homens instantaneamente lá, porque fazia parte do processo. Aqueles homens passarem por Herodes, tentando ser enganados, ele vai montando o caminho. Eu preciso que você entenda isso, porque você está chegando no final de 2025, às vezes questionando muitas coisas que aconteceram com você nesse ano, questionando por quê eu vivi isso, por que me aconteceu isso, tive uma decepção, fui traído, tive problemas, as coisas não aconteceram como eu gostaria, eu estou questionando a Deus, achei que ia viver tal coisa, não vivi. Eu preciso que você entenda, e eu estou aqui me esforçando para fazer você entender isso. O caminho que você está trilhando faz parte de uma construção, e esta construção está moldada para te fazer uma pessoa melhor. Cada decepção que você teve durante esse ano, cada dificuldade que você viveu, te aperfeiçoou, te fez ser um pouco melhor, te fez ser mais forte, com raízes profundas, te fez ser homem de verdade, te fez ser uma mulher temente ao Senhor. Cada dificuldade, a falta, a decepção, a traição, foram parte do caminho que o Senhor trilhou. Irmãos, eu estou falando como um profeta do Senhor na sua vida. Cada pedaço da sua jornada, ainda que você não entenda, foi para te moldar, construir em você um coração forte que aguenta as dificuldades da vida, que não se curva nas primeiras tempestades. Deus não remove o caminho, mas Ele instrui. Ele não promete atalhos, mas Ele promete direção.
Deus não promete ausência de problemas, mas Ele estará conosco, assim como esteve com estes homens. Diz o texto bíblico que Ele apareceu em sonho para aqueles homens. Diz que eles foram advertidos em sonho para não voltar pelo caminho, porque o Senhor promete estar conosco em cada passo da jornada. Em cada passo você pode estar encerrando o ano, não entendendo algumas coisas, mas eu quero afirmar a você: continue seguindo, continue seguindo, continue seguindo, porque ainda que Ele não elimine as dificuldades, Ele estará com você em cada parte da jornada, em cada trecho desse caminho. Continue, 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 porque chegar ao lugar, esse é o destino que está colocado para mim e para você. Amém, meus irmãos? Depois o texto continua no verso 10, eu falei do verso 9, porque o verso 10 diz assim, que quando tornaram a ver a estrela, eles se encheram de júbilo, alegria. Amém, irmãos? Alegria. Alegria verdadeira não está na expectativa do que eu vou viver, mas está no encontro com Cristo. Alegria verdadeira não está na expectativa do que nós vamos viver, mas do encontro com Cristo. Os magos passaram anos aqui tendo expectativa do que aconteceria, mas o texto diz que eles encheram de júbilo. Que hora? Na hora que eles enxergaram, que viram Cristo. Alegria explode em nosso coração quando nós encontramos o caminho certo. A expectativa nos anima, a expectativa de saber o que Deus vai fazer, isso nos deixa alegres. Mas o verdadeiro júbilo acontece quando nós nos encontramos com Cristo. Ele nos sustenta, seguindo o caminho, nós teremos a verdadeira alegria. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11 diz: Tu me farás conhecer o caminho da vida, alegria plena da tua presença, eternos prazeres à sua direita. Oh, meu Deus, que o Senhor nos dê essa alegria. Nós estamos vivendo esse clima de Natal. Jesus nasceu, é isso que nós estamos comemorando. Jesus foi entregue, o presente foi dado ao mundo. Esse clima cria emoção, cria lembranças, cria esperança, mas Cristo só gera alegria permanente a partir do momento em que eu me encontro com o Espírito, com o Cristo Redentor. Esta é a alegria verdadeira, esta é a alegria que o Senhor espera colocar no meu e no seu coração. João 15, 11 disse: isso eu lhes disse para que tenham a minha alegria. João 15, 11. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa data mexe com os nossos sentimentos. Lembrar que Jesus foi entregue, isso mexe com as nossas emoções. E que bênção é! Mas entenda que a expectativa sem um encontro real com Cristo gerará em nós apenas frustração ou emoções passageiras. Eu e você precisamos de um encontro real com o presente dado ao mundo, alegria que não depende de situações, mas vem de um relacionamento profundo com o Senhor. Essa alegria, nós podemos esperar do Senhor muitas lutas, muitas coisas, mas nosso coração se enche de júbilo ao conhecer aquele que é o Salvador da nossa alma. Irmão, você tem encontrado com o Senhor? Como andam os seus encontros com Cristo? Porque essa é a vontade de Deus para você. Desde a criação,
O Senhor queria se encontrar com Adão na viração do dia. O Senhor queria encontrar, nós fomos feitos para isso. Deus não criou um ser humano, um robozinho, para que ele pudesse ficar louvando a Deus de maneira assim como o passarinho faz. O passarinho não escolhe louvar a Deus ou não, irmão. O passarinho sempre vai louvar a Deus, porque quando ele abre o biquinho dele, ele vai cantar para o louvor. Agora, eu e você somos fruto de um relacionamento. O que o Senhor espera é que nós encontremos nele alegria. Alegria de seguir o presente. Isso é que o Senhor espera. Por isso eu e você temos que entender. O Natal, essa data vai passar. Daqui a pouco a gente nem está falando mais de presente. Mas Cristo, quem o encontra, terá uma alegria permanente. Amém, irmãos? Verso 10, verso 11b, porque ele diz assim, ao entrarem na casa, verso 11, eles viram o menino, a sua mãe, prostraram-se e adoraram, então abriram os seus tesouros e deram presentes a ele. Depois de seguir a estrela, amém? Você está construindo comigo o conhecimento aqui? Depois de seguir a estrela, então o presente a gente segue. Depois do sentimento de júbilo e a alegria que tem de encontrar com Cristo, nós precisamos agora oferecer algo. Oferecer algo. Diz o texto que eles abriram seus tesouros e deram presentes a ele. Eles não deram qualquer coisa, eles deram aquilo que era precioso. Esse texto, ele é extremamente simples, porém profundamente revelador. Eles abriram os seus tesouros. Eles não ofereceram sobras, não deram o que era conveniente a cada um deles. Eles entregaram algo que era valoroso. Eu e você precisamos seguir a esse Cristo. Nós precisamos ter a alegria do encontro, mas o que nós precisamos é entregar. Entregar, meu irmão. Um pastor dessa nação disse, é de graça e custa tudo. Porque eu vejo homens usando esse texto muitas vezes para falar assim, você precisa entregar ao Senhor coisas que são caras, entregar ao Senhor os seus recursos, entregar ao Senhor o seu dinheiro. Veja que tudo que você é precisa estar aos pés do Senhor, aquilo que mais ocupa o seu coração. Não se trata apenas de valor, se trata de quem você é. Porque há muitos que pagam e fazem como entram na igreja, como entram numa churrascaria. Estou aqui, vou aqui me banquetear, estou comendo uma boa picanha, estou aqui desfrutando de um ambiente climatizado, vou aqui, faço a minha parte, pago minha oferta e vou embora. Não é essa mentalidade que se espera de você, não aqui. Se você já ouviu isso em algum outro lugar, aqui não. Você não está numa churrascaria, irmão. Você não está num lugar onde você paga para não se comprometer. Você está fazendo parte de uma família. E esta família, ela exige de nós não apenas finanças, exige de nós quem somos. Tudo que somos. Amém. Exige de nós sermos parte. Exige de nós fazermos a entrega, cada um na sua área, cada um no seu pouquinho, cada um nas suas coisas, amém? Se você me pedir, irmão, para fazer esse enfeite de Natal lindo que a Rose fez para nós, eu ia colocar um monte de papel aqui, não ia fazer nada direito. Porque não é o meu ministério, mas a Rose tem um olhar, ela enxerga as coisas e faz. Você pode não saber sobre enfeites, mas você sabe sobre cuidar de pessoa, ou no mínimo você é forte para carregar umas cadeiras, aleluia. Você sabe cozinhar, você pode fazer isso para o Senhor, você sabe pintar a parede, você sabe varrer chão, qualquer coisa.
O Senhor espera de nós, irmãos, escute o que eu vou dizer agora, comprometimento. E não é com, escuta aqui, não é com fazer coisas. Se trata do coração. Porque há muitos de nós que estamos mergulhados em atividades, ativismo, fazendo coisa, mas com o nosso coração distante do Senhor. Não se trata do quanto você dá ou o que você faz. Se trata do quanto o seu coração está nele. E tudo que você faz é uma consequência do relacionamento que você tem com ele. Amém? Eu não sei se você entende a profundidade disso. Não é não fazer, mas é fazer porque você encontrou esse Cristo. E você o ama de tão forte, de tão grande maneira, que eu faço para Deus, faço coisas. Isso é importante, porque os presentes, irmãos, aqui revelam o encontro. Os presentes mostram o ouro, a incenso, mirra, os bens aqui, eles estão colocando para oferecer algo, como um coração. Você não precisa oferecer ouro, incenso e mirra hoje, porque o Senhor Jesus já não está mais aqui nascido em carne, mas o seu melhor é o seu coração entregue ao altar do Senhor. Porque diz o texto bíblico em Mateus 6:21, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Os tesouros que valorizamos demonstram aonde está o nosso coração. Esta é uma boa maneira, porque você diz assim, pastor, não sei muito bem ver aonde está o meu coração. Você diz assim, não, meu coração está em Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode fazer isso agora, na sua cabeça. Quais são as coisas que você mais valoriza? Aonde você mais gasta tempo? O que você faz mais durante a sua semana? Quais são as áreas que os seus olhos colocam? O que você faz? Aí está o seu tesouro. Não é sobre o que você fala, é onde você gasta tempo, porque aí está o seu tesouro. E eu vou te advertir, aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Amém? Agora, o texto diz no verso 12, eu estou caminhando para o final, o texto diz no verso 12, assim, que tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Ninguém que encontra Jesus, ninguém, volta do mesmo jeito, ou volta pelo mesmo caminho. O texto diz que eles não apenas voltaram para casa, mas eles voltaram por outro caminho. O encontro com Jesus não é apenas uma experiência momentânea, ele é uma experiência real que produz uma mudança de rota, outro caminho. Se você encontrou com Jesus e não mudou o caminho, algo está extremamente errado. No final aqui desse texto, estes homens não apenas foram impactados com aquela presença, mas eles tiveram revelação e foram orientados a mudar o caminho de volta. Eu e você somos assim. Se nós encontramos com Cristo, alguma coisa precisa mudar no nosso caminho. Diz o texto em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, antigas, já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Você não pode encontrar com Cristo e não ter uma mudança de rota. Você não pode, porque o encontro com Cristo redefine os nossos trajetos. O encontro com Cristo redefine o nosso trajeto para chegar ao destino.
Aqui no texto, eles mudaram o caminho porque o Senhor trouxe a eles uma revelação de que Herodes o faria mal. Aqui no texto, o que havia ali era um livramento. Não volte por esse caminho, porque esse caminho vai ser difícil. Quantos de nós estamos ouvindo dos nossos pais, não vai por esse caminho, e você está lá, teimoso. Você já imaginou se os magos fossem teimosos igual nós, irmão? Não vai por aí, meu filho, o caminho aqui vai dar errado. Não, eu vou. Não, irmão, não vai por esse caminho. Aos jovens aí, ouvindo dos seus pastores, não vai, não namora essa menina, ou não faz esse trabalho, não faz aquilo, não vai. Não está na hora. A gente ouve direção, esse caminho não, cuidado. E a gente é turrão, irmão. A gente gosta de sofrer, oh Jesus. A mudança de rota muitas vezes acontece pela dureza do nosso coração, ou não acontece pela dureza do nosso coração. Eles mudaram o caminho porque discerniram a voz de Deus. Alguém podia ali deles falar assim: não, rapaz, nós só comemos uma feijoada, estava difícil, esse sonho aí é só coisa da sua cabeça. Você tem noção do que eu estou te falando? Foi um sonho. Alguém deles poderia falar assim: não, isso é só um sonho. É só um sonho, uma manifestação do seu inconsciente. Mas um sonho foi necessário, uma palavra para advertir, para causar uma mudança. Voltar pelo mesmo caminho significava encontrar Herodes e talvez morrer nas mãos daquele homem. Mas eu e você precisamos mudar de rota. Olha o que diz Salomão, o homem mais sábio dessa terra. Salomão diz em Provérbios 3:6. Salomão diz em Provérbios 3:6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar. Quando Jesus ele é valorizado corretamente na sua vida, Ele não apenas transforma você, Ele muda o seu caminho e Ele te guarda. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor nos guarda em nossos caminhos. E eu finalizo no verso 13, que diz assim: depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar matar o menino. Eu quero encerrar esse texto falando sobre depois da mudança de rota, há aqui uma mudança. Herodes aqui não rejeita Jesus por ignorância. Herodes não está ignorante a respeito de Jesus, ele rejeita Jesus por uma questão de ameaça. Herodes não queria que o seu poder fosse tocado. Ele tinha um problema com o poder daquele que viria, o nascimento do Messias. Escute, Jesus não estava disputando um espaço com Herodes, ele não estava disputando um espaço religioso, estava com o seu nascimento confrontando diretamente o poder de Herodes. Aqui essa tensão acontecendo. Herodes queria continuar reinando. Os magos não reconheceram nele aquele reinado, pois adoraram o Cristo. Herodes tentou eliminar o presente, mas falhou miseravelmente. Por quê? Porque há aqui, meu irmão, uma mudança de poder. Herodes perde o trono, não ali literalmente, mas há no reino do Espírito, com a chegada de Cristo, um novo rei sentado no trono. E esta data revela isso, revela que Jesus veio a esse mundo, e eu e você precisamos fazer a troca
a troca de rei no nosso coração. Porque Herodes não está sentado no trono do nosso coração. Pior do que isso, muitas vezes, nós é que estamos decidindo, fazendo e deixando aquele que é o maior presente à margem de uma vida. Vou resumir falando, nós precisamos, escute, seguir os sinais, andar atrás, assim como aqueles magos fizeram, andar atrás. Hoje o nosso mapa não é mais estrelas, irmãos. O nosso mapa é a palavra do Senhor. O nosso mapa é as Escrituras, são as Escrituras sagradas. O nosso mapa está revelado. Por ali nós temos toda a rota traçada. Temos que fazer isso como aqueles homens fizeram, com júbilo no coração, com alegria, gratos a Deus, obedecendo a palavra, mas também oferecendo algo. Não mais ouro, incenso e mirra, mas tudo que somos, o nosso coração, quem somos, para que nós possamos viver como aqueles homens viveram, uma mudança de rota, mudar o caminho. Talvez 2026 seja para você um ano de mudar de rota. Estou andando por esse caminho, não está dando certo, não está dando certo. Talvez seja o fato ou a hora de você começar a dar ouvidos ao que diz o Espírito e mudar o caminho, para então fazer a mudança de Senhor. Cai Herodes, cai o seu Deus do coração e assume aquele que é o maior presente de toda a história da humanidade. Jesus, o nosso maior presente. Jesus, o nosso maior presente. O que você vai fazer diante disso, meu irmão? Porque agora, se você pudesse colocar em pé, porque agora o Senhor está aqui, reinando em glória. E qual presente você pode oferecer para Ele, meu irmão? Não ouro, incenso e mirra, mas um coração rendido aos pés do Senhor. Não, você vai dizer assim, pastor, mas eu já entreguei meu coração para o Senhor. Tá? Então não apenas o seu coração, quer que eu falo? O seu orgulho, turrão, não dá o braço a torcer, oferece o seu orgulho ao Senhor. A necessidade de estar sempre certo. Oferece ao Senhor. O que eu falo? Oferece ao Senhor os seus filhos. Diga, Senhor, entrego nas tuas mãos os meus filhos. Oferece ao Senhor, sim, as tuas finanças. Senhor, entrego ao Senhor as minhas finanças e tudo que eu tenho. Oferece ao Senhor, meu irmão, a tua vida hoje. Porque não se trata mais de ouro, incenso e mirra, mas se trata do seu coração aos pés daquele que é o maior presente para essa humanidade. Ao teu povo, Senhor Deus, que eles possam seguir o caminho, seguir os sinais, seguir a estrela, seguir, ó Pai. Deus, não abrindo mão da alegria de te servir, oferecendo ao Senhor tudo o que somos, para que haja uma mudança de trono. Caia hoje o Herodes, caia hoje o eu do nosso coração, suba o Senhor Jesus ao trono do nosso coração, assuma o seu lugar, Pai, em nossas vidas, para que o Senhor seja reconhecido como Deus e Todo-Poderoso. Nós nos submetemos àquele que é o maior presente. O Senhor foi entregue, Pai, a esse mundo, a toda a humanidade, como sacrifício vivo, mas um dia o Senhor nasceu, Pai, nesse tempo em que nós aqui humanamente
dizemos e lembramos aqui, Deus, que o maior e o melhor presente foi entregue a toda a humanidade. Nós lembramos disso, ó Pai, e queremos agora fazer com que Herodes caia em nossa vida, nada mais ocupe o lugar, o trono do nosso coração, apenas o Senhor Jesus reine de maneira triunfante, brilhante, poderosa, e que nós possamos, ó Deus, como aqueles sábios um dia fizeram, se humilharam e entregaram tudo o que tinham aos teus pés. Pai, essa é a nossa atitude nessa hora. Nós nos humilhamos, entregamos tudo que somos, ó Pai. O que temos está nas tuas mãos, porque sem o Senhor nada nós podemos. Obrigado, porque um dia o Senhor veio a esse mundo, se esvaziou, deixou a sua forma, Pai, e tomou forma de homem, tomou forma de servo, e se humilhou até uma morte horrenda. Pai, muito obrigado, porque nada do que fizermos poderá pagar este preço, mas um coração voltado, que segue ao teu trono, que segue os sinais, um coração, Pai, que segue a tua palavra, rendido a ti. Deus, esse coração ouvirá a tua voz e se disporá a permitir, Deus, que o Senhor sente no trono dos nossos corações. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado pela tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do teu Santo Espírito e o maior e melhor presente esteja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Jesus, o nosso maior presente.